Eu sou Carla Alvarenga, eu sou cirurgiã dentista já há 24 anos, quase 25 anos, e eu tenho compartilhado nas redes sociais já há um bom tempo, já há alguns anos, toda a minha experiência e o meu conhecimento no mercado da odontologia em relação a crescimento. Como o dentista pode crescer financeiramente, crescer em qualidade de vida, crescer em valorização profissional, crescer em satisfação em atender os seus pacientes. Hoje o tema é: quanto tempo leva para eu chegar ao meu 25 em 1 na odontologia? Carla, mas em quanto tempo eu vou atingir esse resultado? Porque o 25 mil reais aqui é lá no final do mês. É um resultado de todas as ações, de tudo o que aconteceu durante aquele mês. Então, quanto tempo isso leva para acontecer? Quantos meses? A minha primeira resposta é a seguinte: depende. Eu tenho alunos que chegaram nesse resultado de 25 mil em um mês, no primeiro mês de curso. E eu tenho alunos que demoraram 3 meses. Tem alunos que demoraram 6 meses, que demoraram não, Porque se a gente for pensar, é um espaço curto de tempo. Então, eu tenho alunos que levaram 3 meses, outros 6 meses. Depende do cirurgião dentista, depende de 3 fatores. Na verdade, depende de 3 fatores. E o erro de quem está nessa caminhada, de quem quer chegar aqui num faturamento maior, um dos erros que eu vejo é achar que existe uma fórmula mágica para o faturamento aumentar, que existe uma estratégia matadora, algo, nossa, vai ser numa live, a Carla vai falar uma fórmula mágica, uma estratégia de marketing milagrosa. Não existe fórmula mágica. Existe um processo. E o dentista que tem resultado é aquele que se apaixona pelo processo, porque é o processo que vai te levar até onde você quer chegar. Não é uma estratégia, não é um ponto no seu consultório, é um todo. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, tá? São 3 fatores que se forem vistos todos juntos, esses 3 fatores vão acelerar essa caminhada aqui. Por quê? Muitas vezes o dentista pode chegar no 25 em 1, mas sozinho, sem uma orientação, e demorar muito tempo. Isso muitas vezes acontece, demora 10, 20 anos, às vezes mais tempo para alcançar esse faturamento aqui. Acontece que quando tem um direcionamento, principalmente de alguém que está na prática, que sabe das dificuldades do dia a dia, que está ali no mercado da odontologia crescendo as suas clínicas, que lida com equipe de funcionários, com equipe de cirurgiões dentistas, que está ali no desafio e que começou pequenininho lá atrás. Eu comecei num consultório pequeno, era uma cadeira só. Eu era sozinha, não tinha nem funcionário, não tinha ninguém. E foi assim que eu comecei. Não vim de uma família de cirurgiões dentistas. Eu desbravei a odontologia na minha família. E hoje eu estou à frente de uma rede de clínicas. Então eu passei por todo o processo, então eu entendo bem qual é a realidade, qual é o sentimento daquele dentista que está sozinho, que tem um consultório sem uma funcionária. Quem tem um consultório e tem uma recepcionista, que é auxiliar também. Já passei por essa fase. Já há muitos anos trabalho com cirurgiões dentistas aqui na nossa equipe, no nosso time. Então eu sei qual é a realidade de quem trabalha em clínica, que não tem o seu próprio consultório, e o que fazer, exatamente o que fazer para aumentar os seus ganhos dentro da clínica.
Então vamos lá, quais são esses 3 fatores que determinam o tempo para se chegar nesse faturamento de R$ 25.000 por mês? São 3 fatores que podem acelerar isso, pode acontecer em 1 mês, em 3 meses. Depende de quê? Primeiro, o fator como você vê a odontologia hoje. Então, primeiro, como é que você enxerga a sua realidade, o seu futuro, a odontologia? Qual é a sua percepção sobre isso? Sobre a sua profissão, sobre o retorno que a sua profissão está te dando ou pode te dar. Você vê como um copo meio cheio ou meio vazio? Então, o que acelera a sua chegada ao 25 em 1 é ver o copo meio cheio. Então, vamos colocar aqui, cheio. Por quê, Carla? Ver o copo meio cheio é entender que existem oportunidades aí, que estão por aí. É só a gente saber aproveitar. Ver o copo meio cheio é entender que sim, pode crescer dentro da odontologia. É só aprender o que deve ser aprendido. É só aplicar algumas ações ali no seu consultório. Então, ver o copo meio cheio é ser não otimista. Otimista, isso pode parecer um pouco superficial, ser otimista. Não, otimista não. É ver, é enxergar as oportunidades. É olhar para quem está crescendo. Sim, porque mesmo nesse momento que a gente está, um momento diferente, um momento desafiador, existem muitos dentistas que estão crescendo aqui. E será que você está olhando para isso? Ou está olhando para aqueles que estão pensando talvez até em fechar o consultório, ou que estão reclamando que as EPIs estão mais caras, ou que reclamam que os dentistas são desunidos? Ou você está olhando para quem cresce, para quem investe no mercado da odontologia? E aí você vê que existem oportunidades para você. Você pode até não saber exatamente onde elas estão, mas sabe que tem gente crescendo. Se tem gente crescendo, é porque existem oportunidades. Opa, então como é que eu vou aproveitar isso? Então, isso é ver o copo meio cheio. Se você estiver vendo o copo meio vazio, você vai demorar mais tempo para chegar no 25 em 1. Porque possivelmente você não vai acreditar realmente que você pode mudar a realidade da sua vida, a realidade do seu consultório, da sua clínica. Então, esse é um primeiro ponto. Como é que você está vendo a odontologia hoje? Vamos para o segundo fator. Qual é o segundo fator que pode acelerar, que vai acelerar, se você entender isso perfeitamente, que vai acelerar a sua chegada ao 25 em 1? Qual é o segundo fator? É entender que o que sustenta o 25 em 1 na odontologia são 3 pilares. 3 pilares: atração, fechamento e tratamento. Então, vamos colocar aqui, ó: atração, fechamento e tratamento. E entender isso vai fazer toda a diferença na velocidade dos seus resultados. Por quê, Carla? Porque sem um desses pilares, são 3 pilares que seguram, que sustentam o 25 em 1, 25 em 1 todos os meses. É preciso que esses pilares estejam fortes. Os 3. Não basta um, não bastam 2. Se você quiser ter um negócio que fatura 25 mil por mês por cadeira odontológica, isso no mínimo, tá? Todos os meses e não só um mês, isso precisa estar bem fortalecido. É como os pilares, a fundação de uma casa. Uma fundação sólida tem pilares.
quando todos os pilares estão sólidos, a casa realmente é sólida. Então você tem um negócio de médio e longo prazo, um negócio consistente. O consultório é um negócio, a sua profissão. Quando você entende isso, você tem uma profissão, você vai ter sucesso tanto trabalhando em clínica quanto abrindo o seu próprio consultório, se você ainda não tiver um. Como é que é isso, Carla? Entender que é importantíssimo saber como atrair os pacientes para o seu atendimento. Como é que atrai pacientes para a sua agenda? Quem tem uma agenda ociosa precisa de pacientes para consulta, para fazer consultas, para depois fechar o tratamento. Então depois vem aqui. E depois disso, realizar o tratamento em si. O primeiro ponto, o primeiro passo aqui é aprender a atrair pacientes. Os seus pacientes, sim, os seus que já passaram pelo seu atendimento, precisam ser atraídos novamente para voltarem a cuidar da sua saúde bucal, para você fechar novos tratamentos com eles, os tratamentos que eles precisam, daquilo que eles precisam para resolver os problemas que eles têm. Todas as pessoas que nos procuram, todas as pessoas que procuram vocês, têm algum problema para resolver. Ou um problema ou um desejo. E um desejo que ainda não foi resolvido é um problema. Quem quer fazer um clareamento dental tem um desejo sobre o clareamento, mas ele tem um problema. Ele tem alguma insatisfação. Senão, ele não teria esse desejo sobre o clareamento. Então, quando você aprende a atrair de volta, e a gente chama isso de fidelização, atrair de volta o seu paciente, aquele que já te conhece, que já confiou em você, que já fechou o tratamento com você pelo menos uma vez, isso vai fazer você chegar aqui no 25 em 1 mais rápido. Atrair novos pacientes. Como fazer isso? Como divulgar o que você faz de maneira ética, mas que atraia realmente novos pacientes e aqueles pacientes que você quer. Não os curiosos, aqueles que querem ser atendidos por você, aqueles pacientes que eu chamo de qualificados, que vêm para a área que você quer atender, para a área que você atua. Então, entender e aprender aqui a trabalhar com a atração de pacientes é fundamental, é um dos pilares. Você quer crescer o seu faturamento? Precisa aprender esse pilar muito bem, precisa fortalecer isso no seu consultório. Carla, eu não sei nada sobre isso. É importante identificar qual é o pilar que você precisa fortalecer. Fortaleça esse pilar e você vai estar no caminho do aumento de faturamento, valorização profissional, qualidade de vida, satisfação em atender seus pacientes e um faturamento de 25 mil por mês e mais. Eu tenho alunas que avançaram aqui além dos 25 mil por mês, dos 25 em 1, que tem clínica que fatura 33 em 1, 33 mil por cadeira odontológica. Tem aluna que, atendendo sozinha no seu consultório, ela e uma funcionária, tem um faturamento mensal aí médio entre 50 e 60 mil reais. E quando entrou no meu curso, tinha lá um faturamento lá atrás de 8, 10 mil, ou seja, multiplicou por 5. Isso é muito bom, né? Isso em alguns meses. Por quê? Fortaleceu esses pilares. Fortaleceu os pilares. Então, atração é o que? Divulgação, aprender. Como é que eu vou divulgar o que eu faço? É redes sociais? Talvez sim. São parcerias que eu posso fazer? Parcerias com outros cirurgiões dentistas? Parcerias com profissionais de outras áreas? Áreas da saúde, de repente? Áreas afins? Que atendem um público parecido com o meu? Um público próximo ao meu? Ou mesmo público-alvo que eu quero atrair para o meu atendimento?
que canais de atração de pacientes eu vou usar e de forma ética para atrair aqueles que eu quero resolver os seus problemas, que eu quero atender, que eu quero realizar o tratamento, porque o tratamento está aqui no final, está aqui na ponta. Então é muito importante fortalecer esse pilar de atração de pacientes, para que aumente a velocidade sua de chegar no seu 25 em 1, tá? Um outro pilar é fechamento de tratamento. É a famosa venda. Muitos dentistas não gostam dessa palavra porque atribuem a palavra venda a produto e dizem que o dentista não vende produto. Realmente a gente não vende produto, nós vendemos serviço. E quanto mais diferenciado for esse serviço, esse atendimento, esse tratamento, mais você consegue fechar os tratamentos no seu consultório, mais valor ele vê. Então, um pilar, fechamento de tratamento. É uma das grandes dificuldades dos cirurgiões dentistas, é fechar tratamentos no seu consultório. O primeiro, segundo aí uma pesquisa que eu fiz com mais de 2.000 dentistas no ano passado, a primeira grande dificuldade é atrair pacientes para o seu atendimento. A segunda maior dificuldade é fechar tratamentos com eles. Primeiro ponto, é importante entender que todo profissional tem uma taxa de conversão de pacientes. O que quer dizer isso? X pacientes vêm para consulta, desses X eu fecho com Y. Sempre é um pouquinho menos, sempre vai ter um ou outro paciente que não vai fechar com você. Talvez não naquele momento, talvez nunca. Isso é assim e acontece em qualquer negócio, com qualquer tipo de serviço, de produto. E é assim também com o cirurgião dentista. Agora, é importante sempre o dentista buscar fechar mais tratamentos. Entender qual é a sua taxa de conversão no seu consultório. Quantas consultas você fez, consultas de fechamento, que você ofereceu uma solução, que você ofereceu um tratamento, quantas consultas você fez naquele mês? Um número, vamos colocar aqui, fiz 50 consultas, vou chutar um número aqui. Quantas você fechou? Quantos pacientes começaram o tratamento com você nesse mês? De 50 pacientes, quantos? Será que 20? Será que 10? Será que 30? E aí você quantifica a sua taxa de conversão. Eu fecho 25, por exemplo, metade. Então a minha taxa de conversão é de 50%. Qual é a busca do dentista que quer chegar no seu 25 em 1 mais rápido? É ele buscar sempre aumentar essa taxa de conversão. É possível aprender como fechar mais tratamentos, como planejar uma consulta que mostra melhor para o paciente aquilo que você está oferecendo, que aquilo é bom para ele, que aquilo vai resolver o problema dele ou provavelmente vai resolver o problema dele. Mostrar casos que você já tratou, mostrar provas, deixar para falar do valor do tratamento lá no final, de uma maneira estratégica. Para quê? Para persuadir positivamente e com integridade, com honestidade, o paciente ou aquele possível paciente a fechar o tratamento com você. É isso que você quer. É isso que todo dentista quer. O dentista quer fazer o tratamento, certo? Realizar a técnica. Aquela técnica que aprendeu na graduação, na especialização, tantos anos de dedicação, tanto investimento financeiro, tanto investimento de tempo, para realizar um tratamento de qualidade, que é um dos pilares. Sim, realizar tratamentos de qualidade, que realmente solucionem os problemas dos pacientes. Mas para isso, precisa fechar o tratamento.
E nesse momento de fechamento, e na grande maioria das vezes é o cirurgião dentista que fecha o tratamento com o paciente, o valor, a negociação, formas de pagamento, até pode ser que uma funcionária faça. Mas na grande maioria das vezes ainda é o cirurgião dentista. Mas é ele que faz sempre a consulta de fechamento. É o dentista que sabe falar sobre o tratamento. Só que o maior erro aqui no fechamento é o dentista falar só sobre técnica, só sobre o meio através do qual o paciente vai ter o resultado. As pessoas querem um resultado. Elas não querem caminhar, elas não querem o meio do caminho, que é o resultado. Os nossos pacientes pensam assim e nós também. É claro que na nossa profissão, para que o paciente tenha um sorriso muito lindo, com 10 lentes de contato, por exemplo, ele vai precisar passar por todo o procedimento necessário para que no final, e é isso que ele visualiza, é o resultado, para que no final ele fique feliz. E esse deve ser sempre o objetivo: solucionar o problema do paciente, realizar um desejo dele. Quando você mostra isso na consulta, faz ele imaginar, por exemplo, como é que vai ser o final, qual vai ser o resultado, aí você se conecta com ele. Aqui, nesse momento de fechar o tratamento, é preciso ter conexão com aquela pessoa que está ali na sua cadeira, ali na sua sala clínica. Vou até escrever aqui conexão. Conexão. Se você não souber como se conectar com as pessoas durante a consulta, o que é necessário falar, como agir ali com ela, você vai ter um fechamento menor, uma taxa de conversão de consultas em tratamentos fechados menor do que você poderia. E aí você fica mais longe do 25 em 1. Você fica mais longe de aumentar o seu faturamento no seu consultório. Então, conexão é fundamental. Carla, como assim conexão? Nesse momento, você vai esquecer um pouco da técnica cirúrgica, da técnica de colagem de bracket. Por quê? Você não vai falar de técnica aqui. O paciente não quer muito saber, salvo algumas exceções, que técnica você vai usar para resolver o problema dele. Ele quer saber, claro, se é através de um aparelho fixo, por exemplo, um aparelho removível. Você pode mostrar a imagem, deve mostrar a imagem disso, mas não é o momento de entrar em detalhes de técnica, de procedimentos. Procedimento de desgaste, quanto vai desgastar do dente. Se ele perguntar, aí sim. Mas tem outros elementos, existem outros elementos importantíssimos que precisam estar nessa sua consulta. Por exemplo, você criar conexão, gerar conexão com o paciente através de uma história. Sim, alguma história de um paciente que você resolveu um problema similar daquele que está na sua cadeira. Uma história, talvez até da sua vida, que tenha similaridade com aquela pessoa que está ali. Num primeiro momento, a conexão é muito importante. Mas Carla, você está falando de contar uma história? A pessoa veio aqui atrás de um tratamento. Sim, ela quer o resultado, ela não quer o tratamento, ela quer o resultado que você na consulta precisa mostrar que você pode proporcionar para ela. E aí tudo começa com a conexão. Quando você cria uma conexão com a pessoa, você tem a atenção total dela. Você já cria uma energia positiva ali, faz com que a pessoa comece a gostar um pouco mais de você. Outro ponto importante na sua consulta, que não pode deixar de ter, é você gerar um sentimento de urgência naquele paciente de fazer o tratamento, seja ele qual for, mesmo que seja um tratamento estético.
Existem tratamentos que realmente são urgentes, que o paciente precisa fazer naquele momento. E muitas vezes ele não tem essa percepção, ele acha que pode esperar. Fazer uma prótese, por exemplo. Fez a endodontia do dente, mas fala que não tem dinheiro, tá caro fazer a prótese, não vou fazer agora não, vou fazer daqui uns meses. Quando na consulta você mostra para ele que ele pode perder aquele dente, perder aquela raiz do dente, e aí perder aquele tratamento endodôntico realizado, que vai sair muito mais caro depois ele fazer o implante. Quando você mostra isso, você está mostrando a urgência em fazer. De uma maneira íntegra. É totalmente verdadeiro isso. E aí você vai trazendo elementos na sua consulta que vão direcionando, o paciente vai caminhando no sentido de fechar o tratamento com você. E você precisa disso para aumentar o seu faturamento, para poder investir na sua formação profissional, para poder reinvestir ali dentro do seu consultório, para poder melhorar o seu atendimento, investir de repente num treinamento para sua funcionária, crescer. Quem deseja crescer em estrutura física precisa ter um foco total nisso aqui. Esse é o resultado. É claro que são esses 3 fatores que vão levar ao crescimento do faturamento. Esse é o resultado. Eu sempre gosto de dizer, é o resultado lá no final do mês, é o resultado lá no final do ano, de tudo o que você fez. Você e sua equipe fizeram no consultório, no seu atendimento. Então, os 3 pilares aqui são muito importantes, são fundamentais, são pilares. Se faltar um desses, o resultado é fraco, o resultado é pequeno. Se o dentista não sabe como atrair pacientes para o seu atendimento e tem uma agenda vazia, como é que vai ter um faturamento bom e crescente? Não vai ter. Se não sabe como fechar tratamentos com eficiência, é na hora de fechar o tratamento, na hora de fechar o contrato, assinar o contrato ali, é que entra o dinheiro, é que entra a receita. Se é fraco aqui, esse pilar, precisa fortalecer, se quiser realmente atingir esse resultado, se quiser, né? Porque se não quiser, tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas tá no lugar errado, porque aqui nos meus canais eu só falo com os dentistas que querem sim aumentar o seu faturamento, mas que querem de verdade, que querem fazer o que precisar ser feito. E fortalecer esses 3 pilares é essencial, fundamental. E por último, mas não menos importante, vem aqui o 3º pilar, que é o tratamento. Tratamento tem que ser de qualidade. O tratamento é o quê? É a restauração, é a reabilitação oral. O tratamento é o tratamento ortodôntico, todas as sessões, é o implante, é a harmonização facial. O tratamento tem que ser de qualidade. Qualidade técnica e qualidade de relacionamento. Porque cada vez que o paciente vem aqui, ele já fechou com você, ele já pagou o tratamento ou está pagando. Cada vez que ele vem aqui, cada vez que o paciente vai no seu consultório ou na sua clínica, ele precisa ser muito bem atendido. E isso inclui atendimento, desde a recepcionista, se é num prédio comercial, desde do porteiro lá do prédio, a recepcionista, você, a conexão precisa se manter durante todo o tratamento. E a técnica, logicamente, tem que trazer o resultado que o paciente desejou ali na consulta de fechamento. Aquilo que você fez ele imaginar, que ele imaginou ali como um resultado do tratamento que você vai realizar. Então são esses 3 pilares que precisam estar fortalecidos, equilibrados. É preciso haver um equilíbrio para alcançar o 25 em 1 e isso se manter. Não adianta em um mês, Carla, eu fechei 3 tratamentos e que deu esse valor de 25 mil, mas isso no mês. No mês seguinte, não. Eu fiz lá 12, 15 mil, no outro mês também ficou abaixo.
Então, isso aqui não está fortalecido. Vamos reavaliar. O que é que precisa fazer? Quais são as estratégias? Qual é o caminho a seguir? Vamos planejar e vamos entrar em ação. Então, ok, os 3 fatores. Estou falando de 3 fatores aqui para acelerar a sua chegada no 25 em 1. Qual é o terceiro fator que acelera a chegada aos 25 mil reais por cadeira odontológica no seu consultório todos os meses, na sua clínica ou para você que trabalha em clínica? É quanto de energia e esforço, quanto de energia você está disposto a fazer, a dedicar para fortalecer esses 3 pilares, para enxergar o copo meio cheio. Quanto de energia e esforço você está disposto a fazer? Então, quando os dentistas me perguntam, Carla, em quanto tempo você me garante? Tem gente que pergunta, Carla, em quanto tempo você me garante que eu chego aqui em 25 mil reais por mês? E aí eu respondo com uma pergunta: quanto de energia e esforço você vai colocar para aprender o que precisa ser aprendido e fazer o que precisa ser feito para chegar nesse faturamento, nesse resultado? Quanto de esforço, quanto tempo ali sentado e aprendendo? E a gente sabe que é necessário aprender antes de colocar em prática. Assim é em qualquer curso da odontologia, não é? A gente tem as aulas teóricas e depois vamos para a clínica, vamos para a prática e depois vamos aplicar isso no nosso dia a dia. Mais prática, prática, prática para ir aperfeiçoando aquilo que a gente aprendeu. Aqui funciona da mesma forma. Quanto tempo você está disposto, quanto de energia você está disposto a investir para aprender a atrair pacientes para o seu consultório? E muitos falam, Carla, mas eu não tenho tempo, atendo muitos pacientes. Você quer ou não quer chegar nesse resultado? Quer ou não quer? Essa é a primeira pergunta. Isso é importante para você? O quanto é importante? Você vê que isso é uma oportunidade? Você está enxergando o copo meio cheio de verdade? Aí você vai dedicar energia para isso. Energia, esforço, tempo, dedicação. Precisa, não tem outro caminho. Como eu falei, quem está atrás, quem busca uma fórmula mágica, não é aqui, não existe fórmula mágica. Ninguém ensina uma fórmula mágica. Eu não ensino uma fórmula mágica. Existe um processo, é um caminho, é uma jornada que o dentista passa, aprende e depois põe em prática aquilo que aprendeu para ter esse resultado aqui, para ter o seu faturamento crescendo mês a mês e chegar no seu 25 em 1. E por que eu estou falando disso aqui? Que é um dos fatores para acelerar a sua chegada nesse resultado de 25 mil. Porque se você não dedicar um tempo para aprender, para absorver o conhecimento, se você não dedicar esforço, não se esforçar em colocar aquilo em prática da maneira como é ensinada por mim, dentro do meu método, da maneira que eu ensino nas lives, nos meus vídeos que eu publico, gratuitos para os dentistas, se não houver esforço em colocar em prática e em repetir de uma forma direcionada, se você não reservar um tempo para isso, você não chega lá. E muito provavelmente vai dizer que isso não funciona, que não funciona para você. Ah, Carla, uma das estratégias aqui para atrair pacientes é se posicionar nas redes sociais. É saber como atrair os pacientes, como se comunicar, o que fazer ali nas redes sociais, para que você gere valor e interesse das pessoas em agendarem uma consulta. Agora, se você não dedica energia e esforço para aprender nas aulas sobre redes sociais,
tudo o que é ensinado ali. E se você não aplica aquelas estratégias como é ensinado, e se aplica uma vez, não tem resultado e desiste, acabou o esforço aqui, você não chega lá. Para isso, é importante que o dentista entenda que ele precisa, porque ele quer. Eu estou falando aqui com quem quer. Porque quem fala para mim que não tem tempo é porque não está dando prioridade a isso. É porque não está, na verdade, enxergando, percebendo que isso é tão importante na vida dela. E é assim com todo mundo, tá? E tá tudo bem. Só que não pode esperar isso aqui. Se não colocar energia e esforço direcionados, né? Ou seja, alguém fala, vai por aqui e vai. Coloca energia e esforço nessa direção. Por quê? Se a professora, se eu falar, faça uma determinada estratégia e o dentista faz isso de uma forma diferente, ou seja, ele vai por outro caminho, ele está colocando energia e esforço no lugar errado. Vai ter resultado? Não vai ter resultado. Não o resultado que ele quer, ele vai ter um resultado. A consequência sempre acontece. O resultado sempre vem da sua ação direcionada ou da sua ação não direcionada ou da sua inação. Quando não existe nenhuma ação, isso também gera consequências. E a gente sabe disso. Então, esses 3 fatores são fundamentais para quem quer alcançar o seu 25 em 1. Ver o copo meio cheio, ou seja, ver as oportunidades, entender que está dentro do mercado que cresce e querer crescer, lógico, né? Querer encher mais esse copo, querer que esse copo transborde. Um segundo fator, conhecer esses 3 pilares e fortalecer esses 3 pilares dentro do seu consultório, dentro do seu atendimento. Atração de pacientes, fechamento de consultas e tratamento de qualidade. E o terceiro fator, colocar energia e esforço para absorver o conhecimento e colocar em prática da maneira exata que é ensinado. E depois disso, prática, prática, prática. Consistência, consistência, consistência nas suas ações. Eu sempre gosto de deixar uma dica prática, né? Uma dica para quem quer. Essa é uma dica só para quem quer ter esse resultado, para ter esse resultado de crescimento, um resultado diferente, positivo dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, ou se você não tem consultório próprio, para você aumentar o seu faturamento dentro de uma clínica, bloqueie um tempo diariamente de 30 minutos para você se dedicar, colocar energia e esforço para fortalecer um desses 3 pilares. Primeiro, para você entender, fazer uma autocrítica, entender qual pilar está mais fraco. Sempre tem um pilar que é preciso fortalecer mais. E isso vai mudando com o decorrer do tempo, com o passar do tempo. Defina, entenda qual é o pilar que você deve fortalecer e busque um direcionamento de quem principalmente já passou pelo caminho que você está passando hoje. Qual é esse direcionamento e siga esse direcionamento. Coloque esforço, coloque em prática. Faça. O cirurgião dentista é um profissional que está sempre em busca de mais conhecimento. O problema é que é só aqui, é só nesse pilar. E está sempre querendo aprender mais. Tem sede de aprender, tem sede de melhorar. Só que um pilar não sustenta uma casa por muito tempo. Então, se você tem um consultório, uma clínica ou uma profissão e quer que realmente ela cresça, o consultório cresça a médio, longo prazo,
É preciso ter os 3 pilares bem fortalecidos. Então a dica de hoje é: separa um tempo, bloqueie um tempo na sua agenda, 30 minutos por dia. É possível. Pode ser pegar da hora do almoço, você pode acordar 30 minutos mais cedo, por que não? Sair 30 minutos mais tarde do consultório da clínica. Se você tem um objetivo, isso se torna fácil. Se o objetivo é claro, você busca isso, você dá prioridade a isso, isso fica mais fácil, tá? Então, bloqueie e aprenda, coloque em prática aquilo que você precisa fortalecer no seu atendimento, tá bom?